e a veuve. Vimos esta trajetória que sai do ribeiro até a casa da viúva. Rapidement, Tolobete Torrent, c'est l'église du Seigneur. Falamos que o ribeiro é a casa, a igreja do Senhor. Tolobi Eli Azali, image au type yaba chrétien au baza confondre na kati na église. E o Elias é a imagem dos cristãos que estão na igreja. Et tout le monde était le corbeau amenait le pain et la viande. E vimos que o corvo trazia a carne e o pão. Toloba qui était la viande et le pain n'est que la parole de Dieu, puisque cela est notre Seigneur Jésus-Christ. E falamos que a carne é o pão é a palavra de Deus, que é o Jesus Cristo. Puisque la Bible dit, c'est la parole qui s'est faite chair, c'est cette chair-là, nous l'avons contemplée à la gloire du Fils venant du Père, c'est qu'on a nommé Jésus-Christ. Porque esta carne que se fez homem, que se fez palavra que veio do Pai, nós contemplamos a glória de Jesus Cristo. Et lui-même Jésus venant dans le monde, à l'objet, je suis le pain qui est descendu du ciel. Ele mesmo, Jesus vindo no mundo, ele disse que sou o pão que desceu dos À céus. l'objet était nakopesa lipa oya koliango akozana na bomo lipo nazopesa eza nzoto na ngai. Ele disse que vos darei o pão, e aquele que comer este pão terá vida, e este pão é o meu corpo. Et tolobaki le corbeau ezomema lipa pezomema viande ezali image ya Saint-Esprit. E falamos que o corvo que trazia o pão e a carne é a imagem do Espírito Santo. Tolobaki te Eli azoporte ba facette ebele. Falamos que Elias carrega muitas facetas. Eli oya melima ya torrent pe oya lipa na viande na kati ya torrent, c'est l'église qui sera enlevée. O Elias que bebeu a água do ribeiro, que está perto do ribeiro, é a igreja que será arrebatada. Mes chers frères dans le Seigneur, Moi, tous les chrétiens ne seront pas enlevés. Pourquoi? Puisqu'il y a des chrétiens qui resteront, puisqu'ils n'ont pas marché à la volonté de Dieu. Mas, caros irmãos, nem todos os cristãos serão arrebatados. Há outros cristãos que ficarão porque não andaram segundo a palavra de Deus. Et les chrétiens qui vont rester maintenant, ils chercheront maintenant la vie dans la maison de la veuve. E os cristãos que ficarão procurarão a vida na casa da viúva. Bible lobi tant Eli a commis epai na veuve, nde kuna kumare koluka kolia lipa pe komela mai pendant le temps de la crise. E a Bíblia diz que quando Elias chegou à casa da viúva, é lá onde ele procurou o pão e água de beber para sobreviver. Tolobaki trajectoire wana tant wana o Eli azolekisa po koma na ndako ya veuve po luka lipa ya veuve, c'est la période que nous entendons sur, c'est plutôt sur la période de la tribulation, soit de la grande tribulation. E falamos que o tempo, a trajetória que Elias teve da casa do ribeiro até a casa da viúva é o que nós chamamos o tempo da tribulação. Les chrétiens, maintenant ils ne mangeront plus encore les repas du ciel, ils mangeront maintenant les repas de la terre. Os cristãos que comiam o alimento que vinha dos céus, agora já não comerão mais o mantimento celestial, mas comerão o mantimento terrestre. Ao invés de comerem um pão vivo, vão comer o pão da morte. Ça veut dire toute leur vie sera limitée à ça, puisqu'il n'y aura pas la réjouissance complète. Quer dizer que todas as suas vidas será limitada por debaixo do sol, porque não haverá alegria completa. Moi si oyo maintenant cette veuve, oyo azoke lokoluka ba koni pepo aliesa aliana nambo ya farine etikali ya suka, namwa ule etikali ya suka, c'est l'Israël actuel. E falamos da mulher que procura lenhas para preparar um pouquinho de farinha e o azeite que tem em casa. Israel. Só eram os filhos de Israel. Não havia congolês nem americano. Mas como eles acreditaram a boa nova de Jesus, afastaram-se da árvore de Israel para entrar na árvore de Jesus. E são chamados de esposa. Dans ce monde, toute personne qui croit l'évangile, e a toda essa mente para toda pessoa que crê no evangelho, il devient l'épouse du Seigneur, soit l'église du Seigneur. A pessoa que crê em Jesus se torna a esposa do Senhor. Et tout ce qui reste incrédule, e todo aquele que mantém incrédulo, nangambo a Israël batikali Israël, nangambo a pagano batikali ba pagano. E do lado de Israel mantém mesmo como israelita, do lado dos pagãos mantém mesmo como pagãos. Maintenant cette maison de la veuve au hasard actuel, e esta casa da viúva que é atual,
quando está a buscar a pour lenha aller à farina où il peut kufa na ye. para comer a farinha e o azeite e depois C'est morrer. l'Israël actuel. É o Israel atual. Bien-aimé dans le Seigneur, Amados ao Senhor, Dieu n'a pas retiré Deus não retirou toute la vie et son esprit en Israël. Non. toda a vida e o seu espírito em Israel. Puisque ceux qui botangi Biblia malamo, Porque se lerem bem a bon, Bíblia, on a bien aimé Paul a expliqué biso. vereis que o amado Paulo nos Alors bien explica. que bakata qui branche ya olivier naturel. Ele disse que cortaram a brancha da oliveira natural Et bazui olivier sauvage ba ante yango na olivier naturel. e ligaram a oliveira selvagem à oliveira natural. Balobi arbre lo que zo faire nourrir yango te zo portant c'est la racine. Falaram o que alimenta a árvore é a raiz. Oh la racine soko ezali saine, bien aimé nzete mo ezali saine. E se a raiz é santa, a árvore inteira será também santa. Oh la racine qu'on parle ici sont des patriarches. E a raiz que se fala aqui são os patriarcas. Et l'arbre c'est la descendance des patriarches. E a árvore é a descendência dos Ce patriarcas. sont les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob qui sont devenus incrédules. É a descendência do Abraão, Isaac e Jacó que se tornaram incrédulos. C'est pourquoi bakati branche moko ya Israël incrédule. É por isso que cortaram o brancho de Israel incrédulo. Batiki arbre na kati ya banzete mosu ya Israël o bazali incrédule te o bandimi. E deixaram uma parte de Israel que não é incrédulo, mas que creu. Na place ba incrédule de bazu siko biso ba olivier sauvage. E no lado dos incrédulos pegaram nós que éramos oliveiras selvagens. Oyo tondimisa ngo malamu oto bengami na yango. Que acreditamos a boa nova e somos chamados por ela. Bakoti biso na kati ya arbre naturel. Fomos introduzidos na árvore natural. Alléluia. Amém. Cette maison de veuve bakati E a casa da viúva que foi eza cortada Israël koi na kati ya incrédulité. é o Israel que caiu da incredulidade. Mais na kati ya ndako ya veuve Porém, na casa da viúva, tokuti ndambo ya farine etikalaki. encontramos um bocado de farinha Ndambo que ya restou. huile etikalaki. Pouquinho de azeite Oh, que restou. la farine représente la parole de Dieu. E a farinha representa a palavra de Deus. Puisque d'elle que vient le pain. Porque de onde provém o pão? Et l'huile représente le Saint-Esprit. Porque o azeite representa o Espírito C'est Santo. qu'on traduit par l'onction. Isso que se traduz pela unção. Et Bible le Bible E a maintenant. Bíblia diz agora: Boye Israël mobimba kufa kite oya katana kiwana. o Israel que foi separado, que foi cortado, não Donc morreu ndako inteiro. na atikala ki na atia olivier naturel. E aquela que ficou na oliveira natural. Oyo mena atikala ki ndambo libanda. E o pouco que ficou fora Aokene koluka deux bois bien-aimés dans le Seigneur. vai procurar duas madeiras, meu amado. Le bitoloba ki boye. Ontem explicamos. C'était le temps de la sécheresse. Era o tempo de seca. Moi si au poids lamba koni lipanaye. Para essa mulher preparar o seu pão, Akai koluka baboa koluka te frère. ela não poderá procurar as lenhas com Puisque dans la dificuldade. temps ya Porque sécheresse. era o tempo seco. Ezalaki to banzete kaukaka. Certamente as árvores já haviam Puisqu'il n'y secado. avait plus encore la pluie. Porque já não havia seca, a Mais chuva bien sobre a aimé dans le terra. Seigneur. Mas meu amado Senhor, Moi, moi, ce point que le Kosovo Koni, esta mulher para procurar as il devait lenhas, aller chercher pour ramasser le bois. ela tem que procurar apanhar as Et lenhas. à Kosovo bois est belleté. E não vai conseguir muitas À lenhas. Zokaka bois mi Só vai balé. conseguir duas Oh, lenhas. bien aimé dans le E bien Seigneur. amados ao Senhor, Moto moko ta kolamba na cuisine na yeka na banzete mi balé. não há ninguém que vai cozinhar na sua cozinha só com duas lenhas. Lobananga, amen. Amém. Bien aimé. Oh, quand on parle de deux bois, E quando se fala de dois madeiros, on est même biso dans la croix. levou-nos logo na Dans le cruz. bien de Israël, a déchiré le E falamos que Israel caído Oh, hoje, c'est incrédule que é le incrédulo hoje, Bois bika. para ser Et salvo, Sengeli andimela l'évangile de la croix. devem crer o evangelho da cruz. Puisqu'il y a les saluts qui parlent l'évangile de la croix. Porque só a salvação no evangelho da cruz. Oh, l'évangile de la O croix. evangelho da Il cruz. n'y a pas autre évangile qui peut amener les hommes à la vie. Não há outro evangelho que pode levar os homens à vida. Et quand Israël sera prêt à mourir, E quando Israel será pronto a morrer. quand E quando tudo Wana acabará, église c'est netola aí maki. a igreja será arrebatada. Maintenant
Maintenant, Dieu lui-même, E Deus ele il mesmo va disposer le cœur de la veuve. vai disputar o coração da viúva. Il va disposer le cœur de la maison Vai d'Israël. preparar o coração de Israel, da casa de Yango Israel. tomona kilobi na Zacharie chapitre 12. É por isso que vimos ontem no livro de Zacarias, Dieu capítulo lui-même 12. va répandre maintenant l'esprit de grâce. Deus agora vai derramar o espírito de graça Likolo ya Israël. sobre Israel, De manière basée sur sa incrédulité. para que não sejam mais incrédulos, Pour bandima maintenant na message oyo ekokomela bango. para que creiam agora na mensagem que os será anunciada. Eli azalaki image, église eza enlevée. E a Elias, que é a imagem da igreja arrebatada. Eli azalaki image ya église ezalaki déchi. Elias, que é a igreja, que é a imagem da igreja perdida. Oyo po abika esengeli akende kosambela na Jérusalem. Que para ser salvo deve adorar em Jerusalém. Le même Eli là, il est aussi l'image du Seigneur Jésus-Christ. O mesmo Elias é a imagem do Senhor Jesus Cristo. Tango maintenant, tango ya tribulation koya. Quando o tempo da tribulação virá, Après tout ce temps-là, depois deste tempo, wana bazokwesa biso na millénium. aí vamos cair logo no Au milênio. millénium maintenant, c'est Élie qui se tient devant la femme. E o milênio é o Elias que se levanta diante da mulher Po yebisa ye pesanga mai. para dizer: dê-me de beber. Po yebisa ye ke farine eza na kitunga na yo. Para lhe dizer que a farinha que está no seu cesto Ekosila te. não acabará. Lamba pesa ngai. Prepara e dá-lhe Nga nalia na liboso. para que eu coma primeiro. E na nsima yo kolia. E você vai comer. Oh, la farine ezalaki mokie. E a farinha era tão pouco. C'était seulement une petite portion. Era somente uma pequena porção. Ya kolia yango mokolo wana kaka. De comer somente naquele dia. Ezali quantité kaka ya bato mibale. Era uma quantidade só para duas Ya pessoas. mwana mwasi wana na mwana na ye. Daquela mulher com seu filho. Soki balie et puis bakufi. Se comerem, depois vão morrer. Mais la mort n'entrera pas Mas- dans la maison de la veuve Mas a morte não entrará à casa da viúva si la veuve accepte l'évangile de l'homme de Dieu. se a viúva aceitar o evangelho do homem de Deus. Oh, quel est l'évangile de l'homme de E Dieu? qual é o evangelho do homem de Deus? Accepte de préparer premièrement pour moi. Aceite preparar primeiramente para mim. La quantité est petite. E a pequena quantidade. Ce qui te lie to kufi. Se comermos, depois Mais moto morremos. nzamba lobi. Mas o homem de Deus Oh, disse: sala nanu po na ngai. prepare primeiramente Ce para qui mim. te sali po na ye. Se prepararem para Ekoza ele, su na kitunga te. já não vai mais faltar no seu. Tokokufa. Vamos morrer, Po tokolia susu te. porque não comeremos Mais mais. l'homme de Dieu lobi. Mas o homem de Deus disse: Faites d'abord pour moi. prepara primeiramente para mim. Tango alambi po na moto na Quando ela nzamba. confiou para o homem de Deus, Moto na nzamba o alie. homem de Deus comeu. Nde moto na nzamba atindi siko mwana mwasi É wana. daí que o homem de Deus mandou esta La mulher. femme n'a pas mangé la même heure avec l'homme de Dieu. A mulher não comeu na mesma hora com o homem de Deus. Mais elle a préparé premièrement pour l'homme de Dieu. Porém, ela preparou primeiramente para o Ça homem veut de dire Deus. elle a accepté la mort. Quer dizer que ela aceitou a morte. Tokoyeki na mokanda na évangile koma miboye. E caímos no livro do Evangelho que diz: Moto akopesa bomoi na ye para mpo na tina na ngai. aquele que dará a sua vida por mim, Oyo akolinga kufa mpo na tina na aquele que ngai. aceitará morrer por mim, Akobikisa bomoi wana. salvará a sua vida. Moto akolinga bikisa E bomoi na aquele que ye. procurará salvar a sua vida, Akoperdre yango. perderá a sua Voici, vida. c'était ça l'évangile. Esta era o Et Evangelho. cette femme devait croire à l'évangile d'Élie. E esta mulher tinha que crer ao Evangelho Oh, de Elias. Élie, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. E o Elias é que é o Senhor Jesus Cristo. Et quand cette femme va accepter E quando esta mulher vai la aceitar, mort, on ne parlera plus encore la mort. e não se falará mais da morte Na kati ya ndako ya mwana na mwasi. casa desta mulher, Bien-aimé dans le Seigneur. amados ao Senhor, Les Écritures, le Bible. as Escrituras Oh, dizem: si longtemps, pendant si longtemps. enquanto Oyo mwana mwasi asalaki makambo oyo. o tempo que esta mulher fez essas coisas, La farine a farinha, ne manquait pas dans le pot, a farinha não faltará ao seu cesto, ni huile dans sa criche. e nem o azeite na sua Mwana botija. mwasi abandi kovivre maintenant la vie normale. Essa mulher começou a viver uma vida normal. Et cette vie normale, E esta vida normal, oyo mwana mwasi oyo la veuve azovivre tobengi aza image ya Israël, que esta mulher está a viver, que chamamos a imagem de Israel, akovivre cette vie là aisée, viverá esta vida feliz, normale, normal, ce n'est que au temps du millénium. somente no tempo do Cela veut milênio. dire, dans la prophétie, Quer dizer que na profecia, le temps qu'elle a pris, o tempo que ela viveu,
Tant mokolo Elia continue ndako ya mwana mwasi. Quando Elias entrou na vida desta Na mulher, mokolo mvula eki banda kobeta. e é o dia que a chuva começou a cair. Cet espace de temps là, Esse espaço de tempo c'est 1000 ans. é 1000 anos. Lobananga amen. Amém. 1000 ans pourquoi? Puisque cela se justifie dans le millénium. 1000 anos por quê? Porque aquilo significa o milênio. Pendant 1000 ans, Durante 1000 anos, Jésus va régner en Israël Jesus reinará em Israel comme étant le seul roi. como o único rei. C'est pourquoi ma nation nyonso, É por isso que todas as Angolais nações, foi longwa, Angola vai et que ne sair. ko adorer na Jérusalem. Angola vai sair para adorar em Jerusalém. Comme nous dit Zacharie chapitre 8. Como nos diz Zacarias, Bato nyonso bakoluka lobiko ke en Jérusalem. todos, En Israël. todos procurarão a salvação em Jerusalém. Et Zacharie 14 lobi. E Zacarias 14 diz: Bato bakomata kuna te. e para aqueles que não subirão La lá, sécheresse va frapper leur nation. a seca vai ferir as suas nações. Lobananga, amen l'église de Dieu. Amém. Pendant ce temps-là, Durante este tempo, Élie restera dans la maison de la veuve. Elias vai manter na casa da viúva. Pendant 1000 ans, Durante 1000 anos, Jésus va rester en Jérusalem. Jesus vai manter em Jerusalém. Et la vie ne sera pas hors de Jérusalem. E a vida não estará fora de La Jerusalém. vie sera qu'en Jérusalem. A vida só estará em Jerusalém. Pourquoi en Jérusalem? Por que em Jerusalém? Puisqu'en Jérusalem, il y a le temple. Porque em Jerusalém há o templo. C'est là le lieu du sacrifice. É lá o lugar do sacrifício. C'est pourquoi la Bible dit, Por isso que a Bíblia diz: cette femme ici esta mulher faisait cuire le pain preparava o pão pour naïe, para ela pour na libota e naïe. para sua família. Libota naïe, famille à la veuve. A sua família, a família Pour da avoir à viúva. quoi manger. Por faltar a coisa de Ils comer, devaient laisser leur maison. tinham que deixar a sua casa. Ils devaient monter dans la maison de leur fille. E tinham que subir na casa do seu Ils filho. devaient monter dans la maison de leur sœur. Tinham que subir na casa da sua irmã. Oh, la maison de leur sœur en E a Israël, casa da sua irmã em Israel, c'est Jérusalem. em Jerusalém. Ça sera qu'à Jérusalem, Só será em Jerusalém il y aura la vie. onde haverá vida. Écoutez maintenant, bien-aimés. Ouça agora, minha mãe. Comme Jésus sera le roi Como Jesus será o rei pendant 1000 ans en Israël, durante 1000 anos em Israel ouais, qu'on gouvernait toute la e terre. vai governar a toda a terra. Aussi longtemps Élie était en Israël, Enquanto Elias plutôt dans la estava, maison de la veuve. enquanto Elias se encontrava na casa da viúva, La Bible dit, a Bíblia diz: oh Élie, sa présence signifie la vie. e Elias, a sua presença significa vida. Comme Azali la vie, Como ele é a vida, la mort ne peut régner dans la maison de la veuve. a morte não pode reinar na casa da viúva. Mais voici ce qui arriva. Mas ouça o que Au aconteceu. bout de quelques années, E depois de algum tempo, bien aimé, le fils de la veuve o filho da viúva a eu maladie, doeceu a Koufi. e faleceu. Alléluia. Amém. Mais comment moi la moso akokufa? Mas como é que o menino vai morrer? Ndengani mwana mobali akokufa? Como é que o menino vai morrer? Lui qui est en train de manger le pain, Ele que está a comer o pão. bien aimé dans le Seigneur, Bem, amados ao Senhor, puisqu'il était humain, é porque era humano. la mort pouvait le toucher. A morte poderia lhe Mais à atingir. cause de la présence d'Élie, Mas pela presença de Elias, la mort n'aurait pas le pouvoir sur cet enfant-là. a morte não prevaleceria sobre essa criança. La Bible le dit, moi na moi A Bíblia diz que o rapaz aye pas Élie. veio Elias. Alobi na Élie. Ele disse ao Elias: Oye ko rappeler va souvenir à masumu na ngai. vieste então me recordar a lembrança dos meus pecados. Yango nde sali mwana na ngai akufa. É isso que causou a morte do meu filho. Oyoka la différence, frère. Ouça a diferença, Le irmão. pain qui descendait du ciel O pão que descia dos céus et la viande qui e descendait a carne que descia dos céus sanctifiait Élie. santificava Elias. Aujourd'hui, la parole que nous entendons Pois a palavra que nós ouvimos nous rend purs. nos torna puro. Mais la parole que Israël A entendra palavra que Israel ne le ouvirá rendra pas pire. não lhes tornará Mais celle puro. qui fait faire que Israël soit pire, Mas o que fará com que Israel c'est la seja puro présence d'Élie. é a presença do Elias. Puisque c'est Élie Porque o Elias qui est la présence qui fait couvrir la maison de la é a veuve. presença que cobre a casa da viúva. Le péché d'Israël O pecado de ne Israel sera pas ôté pendant du millénium. não será tirado Não. durante o tempo do milênio. Lobananga amen. Amém. Puisque le sumu na bango Porque o seu pecado ekolongwa te não sairá. bakozala basantu te Não serão po santos. bakozala na eloko ezosanganisa
sanctifier bangote. Porque não terão nada que os santifica. Mais bakozala seulement dans les seigneurs aux alawana comme Portanto, o Senhor sacrificateur. estará com eles Pour leur instruire la voie pour qu'ils acceptent para os instruir o caminho e et aceitarem. qu'ils vivent maintenant l'éternité. E vivam a eternidade. Bakozala sa moi. Estarão por debaixo do Mais ils ne sol, seront pas purs. mas não serão puros. Pourquoi ils ne seront pas purs? Por que não serão puros? Puisque le temps sera qu'il va bénéficier de la piété facilement. Porque o tempo que tem que beneficiar a piedade C'était le facilmente temps de la grâce era o tempo da où le graça, sang était sur un peuple. onde o sangue estava sobre o povo. Or à leur temps, E no tempo on ne deles versera plus encore le sang. não se derramará mais o Puisque Jésus sangue. a kosopamakila nembalami balete. Porque Jesus não derramará o seu sangue duas vezes. Kosopamakila une fois pour toutes. Já derramou uma vez o Jésus ne sangue. montera plus encore à la croix. Jesus não subirá mais sobre a cruz. Mais le but qu'on a bango, Mas a salvação ils allaient deles au moyen de l'acceptation. é ao meio da aceitação. Le bananga amen. Amém. Comme ils vont accepter Jésus. Como vão aceitar Jesus? Moto bango babakaka. A pessoa que eles Moto crucificaram. bango ba rejetaka. A pessoa que rejeitaram. Zacharie talisi biso. Zacarias nos mostra Chapitre 12. no capítulo 12. Ils vont pleurer amèrement. Chorarão amargamente Nicolo à Jésus. sobre Jesus. Comme on pleure sur le fils aîné. Como se pranteia o Quand les primogênito. allez côté ça la repentance na bango. Isto representava seu arrependimento. Mais leur repentance E o seu arrependimento justifia ka bango te. não justificou Pour pesa bango accès à kokota mbala moko na lora. para os conceder o acesso de entrar no C'est céu. pourquoi bokomona. Por isso Ce vereis, peuple là aquele povo akoleka na jugement dernier. passará ao último julgamento. Parce que le kota ba kombo na bango. Mencionarão seus Dans nomes le livre de vie. no livro da vida. Soki ba okuta na ba kombo. Se acharão seus Mais pour nomes. na bo bazaki déjà enlevé. Mas para aqueles que serão já Option ya arrebatados, jugement. a opção do Et c'est le julgamento caca. já passou para Nini. eles. Por quê? Babengami maintenant l'épouse du Já Seigneur. são chamados de esposa do Senhor. Comme est l'époux, E eles sendo a comme esposa, est l'épouse. como do jeito que a Et esposa, bango como a esposa. bakozala les sacrificateurs avec le Seigneur. E eles serão sacerdotes com o Senhor. Alléluia. Amém. Et tous ces peuples-là qui traverseront le temps après l'enlèvement, ils passeront par le jugement. E todo o povo que viverá o tempo depois do arrebatamento passarão no julgamento. Après ce temps-là, E depois daquele tempo, bien-aimés dans le Seigneur, amados ao Senhor, que maintenant la pluie viendra. é daí que a chuva virá Pour na koya kobeta mena na mokili. para chover no mundo. Et robeta na mokili mobima. Vai chover ao mundo inteiro. Quelle est cette pluie maintenant? O que é essa chuva agora? Oui, ils ont koya kobeta na mokili Que mobima. vai chover ao mundo inteiro. Pour bato nyonso maintenant va bénéficier yango. Para todos beneficiarem. Pour qu'on puisse parler plus encore de la crise. Para que não se fale mais da crise. Cette pluie-là qui viendra A chuva que virá après le temps de millénium, depois do milênio c'est la vie éternelle. é a vida eterna. Lobananga, amen. Amém. La vie éternelle maintenant. A vida as águas fará sair os seus mortos. Bato nyonso bakufa na ba avion. Todos aqueles que morreram toda a humanidade. Depuis le temps d'Adam,
elobi A Bíblia diz: bakotala na buku ya bomoi verão no livro da vida. soki kombo na yo ekomami Se o teu nome está escrito, batali misala na yo verão salaki suas obras que você po fez. ekomamaka Porque está escrito misala na bango ekolanda bango que as suas obras os a seguirá. partir ya misala na yo Através das suas oyo obras osali na mokili que fizeste sobre a yango nde terra. kopermettre yo ozwa couronne likolo na yo É isso que te fará com que tenhas a coroa sobre ti. oyo azosala Não terá a coroa do mesmo modo com aquele que está fazendo as boas obras hoje. loba na nga amen Amém. mais le problème c'était quoi Mas o problema era qual? soki kombo na yo Se o seu nome eza na livre de vie te não está no livro da vida, ata osala misala nyonso ya malamu mesmo se fizeste boas obras, na livre ya souvenir misala no ezali no livro das lembranças teu nome está lá. okota na lola te Não entrarás nos céus. loba na nga amen Amém. pourquoi okota te Por que não entrarás? po kombo na ye eza na kati ya buku ya bomoi Porque te o seu nome não está no livro da osepela te Não se alegra, puisque le diable est tombé comme l'éclair porque o diabo caía como raio. osepela te Não se alegrai, po babeli babiki porque os doentes foram mais curados. osepela Mas po alegrai-vos, bakombo na bino porque vossos nomes ekomami na buku ya está bokonzi ya escrito no tata. livro da vida. Bien-aimé dans le Seigneur, Amados ao Senhor, c'est que tout chrétien peut chercher o que todo cristão pode et procurar que ton nom soit écrit dans le livre de vie. é que o seu nome seja escrito no livro da vida. Lobananga, amen. Amém. Bien-aimé dans le Seigneur, Amados ao Senhor, ce sera maintenant la pluie du dernier temps, saison. será a chuva do último tempo. Oyo bato bako vivre maintenant, temps nyonso ya abondance sans fin. Que os homens viverão um tempo de abundância sem fome. La vie éternelle. A vida eterna. Yoka bien-aimé. Oh, sabe, amados ao Mais Senhor. pour na yo nangai, E para você e nous eu, devons porque suportes le temps de la tribulation de faltar o aussi creme da porter te pele. posar em cabelo. Não vai suportar faltar o Mais cabelo. au temps de la tribulation, E no tempo da ça tribulação sera plus pur. será pior. Puisque la Bible nous Porque a révèle Bíblia nos revela, à ce temps-là, naquele tempo, après le torrent kokauka, depois da seca do ribeiro, bien-aimé dans le Seigneur, amados ao Senhor, bato bakolia lipa ya souffrance, as pessoas comerão o pão do bato sofrimento. bakomela mai ya As souffrance, pessoas beberão a água do car sofrimento. le temps sera Porque difficile. o tempo será difícil. Église de Dieu, Igreja de je Deus, veux vous réveiller, bien-aimé dans le vou Seigneur, pour despertar-vos que l'église arrive à comprendre. para que a igreja entenda. Il n'y a plus encore le temps. Não há mais o tempo. Lobananga, amen. Amém. Église, Igreja, il n'y a plus encore le temps. não há mais o tempo. Si nous avons fait longtemps, Se já fizemos muito tempo, maintenant nous sommes déjà à la poignée de la porte. agora já estamos perto da porta. Bientôt la porte va s'ouvrir. Em breve a porta vai se abrir. Église ne soit plus encore la distraction. Igreja, não permaneça na distração. Si l'église, là où le nom de Dieu est adoré, Se a igreja, onde o nome de Jesus é adorado, l'église a igreja commence à célébrer comece a celebrar. le mariage des homosexuels. A igreja, desculpa, o casamento dos homossexuais. Oh, Nzamba kelaki mobali na mwasi. Afinal, Deus criou o homem e a mulher. Si l'église
là où le nom de Dieu est prêché. Se a igreja onde o nome de Deus é pregado Bakomi kondima ke mwana ya 5 ans koyi kovanda na mobali nyonso alingi ye. já estão a aceitar, permitir que a criança de 5 anos conviver Si ou casar l'église com là qualquer où le homem. nom de Dieu doit être prêché. Se a igreja onde o nome de Deus deve, onde o nome do Senhor Bandimi deve ser faut pregado, célébrer mariage à Mutuna Nyama. já estão a celebrar o casamento do homem com o animal. Bien aimé dans le Seigneur. Bem amados ao Senhor, Cela veut dire le temps est déjà là. isto demonstra que La o tempo Bible já está diz próximo. assim, A Bíblia diz: Quand vous verrez quando vereis l'abomination, la désolation de l'abomination a abominação et la désolation, e a desolação, a dit le prophète Daniel, o que diz o profeta Daniel, s'établir dans le lieu saint. já está no lugar santo. Voyez que le temps est là. Saibam que o tempo já está próximo. Église, Vão vir Nyama. já estão a casar os Mais que animais. dit la loi? Mas o que diz a Que dit lei? le livre de Lévitique? O que diz o Tu Levítico? ne coucheras pas avec les animaux. Não se relacionarás com animais. Quiconque couchera avec Mas l'animal aquele que vai se relacionar com est animais l'abomination devant Dieu. é uma abominação diante de Deus. Bien aimé, Amados ao Senhor, Zamba Sala, Deus fez mututa koyi kobota na nyama. que a pessoa não pode fazer filho com o animal. Nyama koyi kobota jamais na mutu. O animal não pode fazer filho com o homem. Mais le lobo tala, Mas hoje vejam, à cause de lokoso ya cupidité, pela concupiscência, namoni bana basi ebele. vejo várias mulheres. Bapesi ye mbongo na mobali. Le deram dinheiro na mulher, no Mobali azwi marido. nyau na ye azwi mbwa na ye apesi ye avanda na ye. O marido vai pegar o seu gato, Tout ça à gato cause e o seu d'argent. cachorro para se relacionar com a Mais sua mulher. l'argent passera. Tudo pelo dinheiro, mas o dinheiro Les passará. voitures passeront. Os carros Les passarão. maisons passeront. Ou as casas Mais passarão. ce qu'a dit l'Éternel Mas o que disse o ne Senhor passera jamais. não Il y passará. a cela 2000 ans. Há 2000 Jésus anos, a proclamé Matthieu 24. Jesus proclamou Mateus 24. Personne ne pouvait imaginer Ninguém poderia que imaginar cela aura lieu. que aquilo teria Mais toi lugar. et moi, nous sommes témoins. Mas você e eu somos Il y a testemunhas Matthieu chapitre 24. do Mateus capítulo Bien aimé, nous 24. sommes au temps de la fin. Amados, estamos no Je tempo do viens fim. dire à quelqu'un, Vim dizer a c'est alguém, le moment de la repentance. é o momento do C'est le arrependimento. moment de la conversion. É o momento da conversão. Église de Dieu, Igreja de Deus, repentez-vous, arrependei-vos, convertissez-vous. convertei-vos. Sans la conversion, Sem a conversão, tu ne seras pas não enlevé. serás arrebatado. Glória a Jesus. La Bible dit, A Bíblia diz, n'attristez pas le não Saint-Esprit. entristeçais o Espírito Santo, Car le Saint-Esprit de Dieu porque o Espírito Santo a de Deus été donné à l'église comme gage. foi dado como penhor à igreja. Jésus a marqué sur son église le sceau du Saint-Esprit. Jesus marcou o seu carimbo sobre a igreja. Comme le Saint-Esprit est en nous, Como se o Espírito Santo está em nós, n'attristez pas le Saint-Esprit. não entristeçai o Espírito Comment on Santo. attriste le Saint-Esprit? Como se entristece o Espírito Car on ne Santo marche pas selon le Saint-Esprit. quando não se anda segundo o Espírito Car le Santo? bien-aimé Paul nous conseille par le Saint-Esprit. Porque o amado Paulo nos aconselha pelo Espírito Santo. Marchez selon l'Esprit. Andai segundo o Espírito Vous n'accomplirez pas les désirs de la e chair. não cumprireis o desejo da carne. Le bananga, amen. Amém. Car les désirs de l'Esprit Porque o desejo do Espírito sont
Tout adultério, ce qui est malséant. tudo que é malfeitor, La Bible vient ajouter dans le livre de a Timothée. Bíblia acrescenta no livro de C'est Timóteo. pourquoi, frère, É por isso, irmãos, n'aimez point le monde, não amai o mundo ni les choses qui sont dans le e monde. tudo que está no mundo. Car la convoitise de la chair Porque a cobiça et da l'orgueil de carne la vie e orgulho da vida ne vient pas du Père, não vem do Pai, mais ça vient du monde. mas vem do mundo. Descendra A plus. carne não tem que ser Et à ce mais. moment-là, E naquele momento, l'église sera a enlevée. igreja será Bien-aimés arrebatada. dans le Seigneur. Bem amados ao Senhor, Ndako ekotika là. este edifício ficará. Oza image ya torrent. Esta é a imagem do ribeiro. Bien-aimé, tango mvuma ekaukaka. Amado, quando a água secou, Bato balekaka. as pessoas passaram, Balobaka. falaram, Nesikoyo. neste lugar, Mai ebanda ikoleka. a água corria, a água Etikala passava. lokola site ya touriste. Ficou como num local turístico. Lobananga amen. Amen. Etikala lokola site touristique. Ficou como um local turístico. Bato bakenda. As pessoas Mai partiram ekauka. e a água secou. Église ope. Esta igreja também Ekostikala. ficará. Yo nanga tokende. Você e eu iremos. Bandako nyonso ozomona Esses ekotikala. edifícios ficarão. Alléluia. Amém. Yango tobengi yango eza image ya torrent. É por isso que chamamos a imagem do ribeiro. Pourquoi image ya torrent? Por que a imagem do ribeiro? Puisque yango ekotikala. Porque ela ficará. Cette église que nous appelons. Esta igreja que nós chamamos. Na expression prophétique après. Na expressão profética. Quand nous parlons de l'église, hein, Quando se fala da igreja, e os cristãos que estão aqui, bango nde bazali Eli azalaki elilingi na bango. o Elias era a imagem deles. Alléluia. Amém. Église de Dieu, Igreja de Deus, rachetez le temps, remie o tempo, car les jours sont mauvais. porque os dias são maus. Je vous dis la vérité. Vos digo a verdade. La 2015, si je n'ai pas envoyé une bonne... 2016-2015. 2015, 2016, se não me engano. Nesta aqui église. Eu falei à igreja. Nous ne pouvons plus encore espérer du meilleur encore dans ce monde. Não devemos mais esperar o melhor deste mundo. Le monde est en train de s'empirer dans le mal. O mundo está piorando no mal cada vez mais. Bien aimé, le mal est en train de se croître. O mal está na Voulu ou palavra, pas, querer ou não, tu seras emporté. serás levado. Seule la parole de Dieu Somente a palavra de qui Deus peut te préserver aujourd'hui du mal. que pode Prospection de sa vie. fazer a autoestima, a retrospecção da sua De vida. faire l'autocritique de sa vie. Fazer a autocrítica da sua Et vida. de comprendre E de entender si tu es dans le vrai se estás na ou verdade tu es dans le faux. Marche. de mudar a nossa caminhada. C'est de là que nous serons heureux. É daí que seremos bem-aventurados. Alléluia, Église de Dieu. Amém. Voici le souhait de Dieu. Veja o desejo de Deus. Zambalinga tali sabiso. Deus quer nos Du torrent do
traverser sous le soleil. vai atravessar por debaixo do L'église, sol. tu dois profiter de ton temps. Igreja, tens que aproveitar o seu Si tu ne tempo. profites pas de ton Se não temps, aproveitares o seu le temps tempo, qui viendra, o tempo que virá. Hoje, Seigneur, tu sais, il attend à biso. devemos usar o nosso tempo. Seigneur, tu profiter na ta Devemos biso. aproveitar o nosso Tu tempo. tu profiter tant au E se não aproveitarmos este tempo, Bien aimé, ces jours-là, amado, naquele dia, nous regretterons. lamentaremos. Le baranga, amen. Amém. Nous regretterons certainement. Certamente lamentaremos. Puisque ces jours-là, E naquele dia, beaucoup resteront. muitos ficarão. Beaucoup resteront. Muitos ficarão. Avec leur Bible à la main. Com as suas Bíblias nas mãos. Je ne sais pas si ça va tomber le jour du programme de Kilt. Não sei se vai calhar no dia do programa do culto. Ces jours-là, à cette heure-là, les autres seront au culte. Naquele dia, naquela hora, muitos estarão durante o culto. Mais la véritable église sera déjà partie. Porém, a verdadeira igreja vai ser arrebatada. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Arrebatamento não vai Mais c'est tardar. le moment de nous préparer à la rencontre de l'époux. Mas é o momento de nos prepararmos ao encontro do esposo. Préparez-vous. Preparai-vos. Souvenez-vous des 10 vierges. Lembrai-vos das 10 Il virgens. n'y a plus encore le temps. Não há mais o tempo. Que chacun de nous Que cada de nós prenne conscience tome de consciência réparer ses voies. de reparar seus caminhos. Lobananga, amen. Amém. J'ai toujours dit, Tenho sempre dito, bien aimé dans le Seigneur, amados ao Senhor, quand le soir arrive, quando a noite tiens, tous, que todos os cristãos nous devons retourner à la maison du Père. devemos voltar na casa do Or, Pai. la maison du Père, Na casa do Pai c'est la parole de Dieu. é a palavra de Deus. Ne suivez pas ce que le monde fait. Não sigam o que o mundo faz. Ne suivez pas les influences du monde. Não sigam as influências do mundo. Bien aimé, maloba nzambe bakakolaka yango te. Amado, a palavra de Deus não se discute. Paul alobi na bakorinthe. Paulo disse aos Sango Coríntios, malamu oyo. esta palavra, Euti epa na bino te. não, esta boa nova não veio de Bino vós. toboya na yango te. Não sois vós quem o Mais cet trouxeste, évangile vient de l'éternel. mas esta palavra vem do Senhor. C'est pourquoi tous frères, Por isso, todos irmãos, pasteurs comme membres de l'église, pastor como membro da nous igreja, devons tous nous conformer devemos nos conformar à la parole de Dieu. Torrent. não vai se criar mais outro ribeiro Po batinda Eli mususu aya. para enviarem outro Elias para vir. Akozala te. Não haverá. L'église sera une seule. A igreja só terá uma Ça única. restera une seule. A igreja permanecerá Quelle única. est ta vie? Qual é a sua vida? Je veux que tu regardes un peu ta vie. Eu quero que você olhe a sua vida. Comment est ton cœur? Como é o seu coração? Quelle est la disposition de ton cœur? Qual é a disposição do seu coração? Quand tu viens à l'église, Quando você vem na igreja, osambelaka ndenge nini? como é que você ora? Motema na yo ezalaka ndenge nini? Como é o seu coração? Oza mokristo oyo na nsima koya na église otongaka bandeko no ya église. És cristão que depois de sair da igreja fofoca os teus irmãos da igreja? Oza chrétien oyo na nsima kosambela tu parles mal de ton pasteur. És o tipo de cristão que depois de orar falas mal do seu pastor? Oza pasteur oyo na nsima koteya bango ozoscroke bandimi na yo. És o tipo de pastor que depois de os pregar burlas os teus crentes? Puisque lelo tozomona nyonso. Porque hoje vemos tudo. Église de Dieu. Igreja de Ça c'est le Deus. son de la trompette. Este é o som da Que chacun de trombeta. nous se répande Cada de nós se et arrepende. que chacun de nous se convertisse. Cada de nós se converta. Convertissons-nous, bien-aimés. Convertemos-nos. Que chacun regarde ses voies. Que cada olhe os seus Prenez caminhos. la décision. Toma a decisão. Car il n'est pas encore trop tard. Porque não é tarde demais. Puisqu'il y a encore l'eau dans le torrent. Ainda há água no ribeiro.
ribeiro. Il y a encore le pain et la viande qui descendent. Ainda há carne e o pão que desce. Mais si tu entends demain, Mas se eu vi le esperares demain amanhã, ne t'appartiendra pas. o amanhã não te Le pertence. demain appartient à l'éternel. O amanhã a Deus pertence. Que le bon Dieu vous bénisse. Que o bom Deus vos abençoe. Téléma bien-aimé, pause ali. Levanta onde você está, bem amado. Wa ngonga la biso ke téléma. O nosso tempo já se foi, coloque-se em pé. Tolo bata un mot liboso nzambe. Vamos falar pelo menos uma palavra diante de Deus. Oyoki maloba na nzambe bien-aimé. Ouviste a palavra de Deus, bem amado? Du torrent à la maison de la veuve. Do ribeiro à casa da viúva. C'est la marche de l'église É a marcha da igreja. vers l'enlèvement Ao et la arrebatamento. marche des autres chrétiens qui resteront vers l'adoration en Israël. E a marcha dos outros cristãos que ficarão adoração em Israel. C'est la marche, c'est le temps où Israël sera restauré aussi. É o tempo que Israel será arrebatado. C'est ça, cet parcours. Este é o percurso. Nde nzambe alekaki na kobombela biso yango na kati na mosai na ye Eli na makambo ekomamaka kala. Que Deus nos escondeu ao seu servo Elias nas coisas que ele escreveu. Maintenant, quelle sera ta position? Agora, qual será a sua posição? Si les torrents sèchent maintenant, Se o ribeiro secar agora, si les torrents sèchent cette nuit, se o ribeiro secar esta noite, si les torrents sèchent le matin du demain, se o ribeiro secar na manhã do dia seguinte, comment sera ta position? como será a sua posição? Tu seras Élie qui monte Serás Elias que sobe ou bien Élie qui va à la maison de la veuve? ou Elias que vai à casa da viúva? Mais le souhait de Dieu, Mas o desejo de Deus, que tu sois Élie qui monte. que sejas Elias que sobe. Yango tala motema na yo. Por isso veja o teu coração. Ni nozobomba tili na motema na yo ezopesa nzambe lokumu te. O que estás a guardar no seu coração até os que não agrada a Deus? Okangela nani motema na kati ya eklesia na yo, na famille na yo, na quartier na yo, oyo lapo kokosolisa ye te. Qual é a pessoa que você amarrou o coração e disseste que nunca mais falarás com ele na sua igreja, na sua família? Nini osalelaka ndeko na yo oyebi na motema no ke ngami nazalaka auteur ya malheur ya ndeko wana ti lelo oza na yango ozokontinue kosala yango. O que de mal que você faz ao teu irmão? E sabes muito bem, conscientemente, que és o autor do sofrimento do teu irmão. Até agora ainda continua a fazer Ces aquele mal. frères-là continuent à pleurer. Aquele irmão continua a chorar. Cette sœur-là continue à pleurer. Aquele irmão continua a chorar. Ozo continue kosala kaka. E tu continuas ainda a fazer a mesma Ozomona coisa. lokomo lobi na kolakisa ke nga nazali. E achas que é bom? Falas que vou lhe mostrar quem eu Soki sou. olakisi ye lelo, Se você lhe mostrar le hoje, temps arrive. tempo Oba chegará kolakisa yo kolela. que te mostrará o pior. C'est le temps de se repentir. Este é o tempo de se arrepender. Repends-toi, bien-aimé. Arrepende-te, meu amado. Luka motema no ezala pire liboso ya Nzambe. Procure que o seu coração seja puro na presença de Luka Deus. olongola mabe evandaki na kati ya motema. Procure remover o mal que sentou no seu Et coração. l'Éternel te bénira. E o Senhor te abençoará. Kanga meshu ne pa yo ozali. Feche os teus olhos onde você está. Un cantique, come on.